Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço News RS, sempre com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e Sistema Dons de Ensino. O Sistema Dons de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Dons de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Hoje vamos conversar com o criador do site Clique Direito, Dr. Gabriel Garcia. Dr. Gabriel, satisfação tê-lo aqui mais uma vez no programa Espaço News. Satisfação é toda minha. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, para deixar o recado do nosso site para vocês e para todo o pessoal que está nos assistindo. O site Clique Direito é um projeto nosso que já conta com mais de 14 anos, voltado para a defesa do cidadão, de forma ampla e restrita, né? O pessoal normalmente fala em defesa do consumidor, mas eu sempre digo, não, é defesa do cidadão, porque o cidadão é muito mais do que o consumidor. Várias vezes nós temos nossos direitos afetados e não são só nas nossas relações de consumo. E o nosso site visa fornecer informação de forma gratuita, completa, para que a pessoa mais leiga, que nada saiba sobre o direito, possa lá se sentir acalentada e entender o que está acontecendo na vida dela e quais são os direitos, né? Então, Gabriel, hoje o que mais pega no direito do consumidor? Nós temos o direito do consumidor, infelizmente, ultimamente ele tem aumentado muito por falta de respeito em relação ao consumidor, né? Nós temos acompanhado várias empresas multinacionais cada vez trabalhando de forma mais, como é que eu vou dizer isso aí, mas uma desrespeitosa no mercado, visando cada vez mais lucro, vide as receitas, problemas com as empresas de telefonia. Mas, ultimamente, tem acontecido, se nós formos falar dos EIGAs, ou seja, aquilo que está acontecendo de novo, o trend topic do direito do consumidor, hoje seria a questão dos planos de saúde. É incrível o desrespeito das operadoras do plano de saúde a todos os seus consumidores. Ademais, há de sempre se lembrar o seguinte, houve um aumento enorme da venda de plano de saúde e houve uma popularização desses planos no país, sem que tenha ocorrido, em contrapartida, um aumento das possibilidades de atendimento, seja em hospital ou em leitos, de forma que os planos cada vez negam mais tratamento, cada vez aumentam os valores acima daquelas tabelas, dos valores permitidos pela lei, porque sim, existe uma lei que limita o valor de aumento dos planos de saúde, inclusive proibindo, por exemplo, o famoso aumento por faixa etária, que todo mundo está acostumado, faz 60 anos, o plano triplica de valor, que é absolutamente legal. Então, infelizmente, hoje nós estamos tendo um aumento gigantesco desses planos desse mercado ações contra planos de saúde. E o que a gente diz é o seguinte, isso só tem uma forma de acabar. É o consumidor buscando o seu direito na justiça. O consumidor deve buscar um advogado, buscar a defensoria pública, deve buscar o PROCON e deve exigir seus direitos. Caso contrário, fica muito fácil e as empresas não modificam as suas formas de atuar no mercado. E se por tratar de uma questão de saúde, as pessoas estão procurando, têm uma certa resistência de entrar com uma ação na justiça, com medo de perder o seu plano e não assistir a família? É extremamente interessante a tua pergunta, Kleber. Porque o que acontece? Normalmente, as pessoas me procuram, vão até o nosso escritório, enviam e-mail para o nosso site, perguntando, olha, eu estou com um problema no meu plano de saúde, eu posso fazer alguma coisa? O valor está aumentando demais, o que eu posso fazer para corrigir esse problema? Mas a segunda pergunta, e se eu fizer isso aí? Eu não vou perder meu plano, eu não vou perder meus benefícios? E a resposta é não, não vai. Até porque é o seguinte, o que acontece, via de regra, é o seguinte, a pessoa não entra com a ação e, resultado, posteriormente acontece um problema e a pessoa acaba no judiciário. Como hoje, por exemplo, ainda no meu escritório, por essa tarde, um cliente fez um tratamento de saúde, teve que fazer uma implantação de uma prótese e o plano negou. E ela era dessas que já havia me procurado antes, preocupadas e tal, e não quis entrar. Então não adianta, infelizmente, não há esse respeito ao consumidor que não aciona. Então pode acionar sem risco nenhum, porque não há qualquer forma de retaliação. Até mesmo porque isso seria um absurdo completo e seria um caso de polícia. E a questão da telefonia, ainda continua? Sim, continua, né? Até eu sempre digo aqui, pulando um pouco da área do direito, que esse país só vai ter jeito, né, quando
acabar os financiamentos públicos de campanha, porque é muito engraçado, né? Chega perto das campanhas, bota o bode na sala. Aí dá 3 dias depois, tira o bode na sala. E cadê o problema das antenas? Cadê o problema de tudo? É estranho, né? A gente não fala nada, mas todas essas situações são muito estranhas, o que acontece na época do Brasil, na época de eleição, em relação a grandes empresas. Mas, infelizmente, que todo mundo sabe, levanta o telefone e está caindo, e o que o consumidor pode fazer é entrar na justiça. A gente fica com pena que o judiciário, infelizmente, não ouve o clamor popular, que é de fazer cumprir o caráter penal das penas, né, da penalidade civil, né, que é tão em voga nos Estados Unidos e tão pouco utilizada no Brasil. O que acontece? Uma empresa descumpre uma regra, ela deve ser penalizada, não simplesmente com a volta do status quo, ou seja, devolvendo o dinheiro que cobrou a mais do consumidor. Ela deveria levar uma pena para ela que nunca mais fizesse isso, nunca mais tentasse lubridiar o consumidor, né? Mas não é isso que acontece. O que acontece? As empresas ficam numa lista infinita fazendo ilegalidade e os consumidores infinitamente entrando na justiça, e a justiça diz, pegou R$10, devolve R$10. Então esse é o problema do nosso direito do consumidor. Mas o que a gente pode fazer é continuar trabalhando, né? E buscando, dentro do mais possível, trabalhar e se dedicar ao máximo para tentar passar para a população os seus direitos, e mais do que passar para a população os seus direitos, e o nosso site se preocupa com isso, passar formas para que a própria população, mesmo sem advogado, possa exercer os seus direitos na busca da sua cidadania, né? Pois é, isso que eu queria lhe perguntar. Como é que funciona o clique direito? O cara lá clica, e aí tem as ações, as explicações sobre determinados casos. Como é que funciona? O que nós buscamos no clique direito é, traduzir o judiciário. Por exemplo, quem tem uma ação na justiça hoje, olha lá o processo, entra no site do tribunal, descobre as suas movimentações, mas daqui a pouco verifica o seguinte, meu processo está concluso. O que é isso, meu processo está concluso? Ele entra no site e vai ver, significa que o seu processo está na mesa do juiz. Ele é um tradutor, ele traduz o direito para o leigo. Mais do que isso, o que o site faz nós pegamos as novidades da área jurídica, traduzimos ela, tiramos o juridiquês dessas novidades e publicamos elas no site, explicando como o consumidor deve fazer para ter acesso àquele direito. Seja contratando um advogado, seja ele mesmo no juizado especial ou através de ofícios. Em suma, tentando puxar um pouco essa coisa tão hermenêutica, tão fechada, tão chata do direito para o dia a dia da pessoa, de forma a facilitar e conceder aquilo que é o nosso objetivo, dar acesso ao direito. As pessoas, que é isso que é importante. Não adianta o direito e a justiça ser uma coisa inatingível lá longe, que a gente nunca pode encostar, que fica sempre aquela coisa que, olha, eu preciso de um advogado, eu preciso que o juiz me diga. Não. O cidadão tem que exercer seu direito. Aí sim ele vai ter a sua cidadania plena, né? O site hoje é uma referência, até nacional, né, doutor Gabriel? Sim, graças a Deus, são mais de 14 anos de trabalho do site Clique Direito, e posso dizer um trabalho sério e reconhecido, inclusive hoje o nosso site é reconhecido como de site de utilidade pública pelo Portal do Cidadão do Governo Federal. E isso nos dá muito orgulho, né? E após esses 14 anos de trabalho, nós temos hoje, são mais de 300 mil acessos mês, e o interessante é que são 300 mil acessos mês de cidadãos, de pessoas que não, claro, tem operadores do direito, mas não só operadores de direito, pessoas que realmente estão interessadas em aprender um pouco mais, entender o que elas podem, o que elas não podem, e isso deixa muito claro como, inclusive, o nosso sistema educacional, né, é falho ao mostrar a cidadania para as pessoas, né? Então, nos deixa muito grato e muito feliz assim, o status do nosso site hoje. Mesmo porque hoje ele está aumentando. O Clique Direito, inicialmente, era isso, e hoje as coisas vão mudando, a gente nem sabe como. Nós estamos, através do site mesmo, prestando assessoria para muitos colegas advogados, inclusive na área de tecnologia da informação, e isso está bem interessante mesmo. Doutor Gabriel, e a questão do direito imobiliário, como é que está? Pois é, Kleber. Nós temos acompanhado aí o boom imobiliário no Brasil, né? Nos últimos anos teve um aumento gigantesco da oferta de imóveis na planta, e ao mesmo tempo que houve isso aí, houve um encarecimento do valor do metro quadrado do imóvel, né? Muita gente fala, e eu me filio com aqueles que concordam, que existe uma bolha imobiliária hoje no Brasil. E ela também existe no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre. E um reflexo disso que está acontecendo é o atraso na entrega das obras, né? Por que eu digo reflexo? As construtoras tentaram comprar o mercado inteiro, saíram comprando terreno, saíram atrás de mão de obra, tentaram ser as primeiras para chegar nesse mercado,
e inflacionaram o preço. Com isso, elas inflacionaram o preço da mão de obra, inflacionaram o preço dos terrenos e inflacionaram o preço do metro quadrado. E a coisa disparou. Resultado disso tudo, está difícil contratar mão de obra, está difícil entregar no dia. Mas o consumidor está pagando no dia. E o consumidor, ele está vivendo, às vezes, de aluguel. E ele precisa para poder pagar a prestação do novo imóvel, que o imóvel novo seja entregue na data correta, na que foi avançada no contrato. No entanto, não é isso que está ocorrendo. Então, se pergunta, quais são os direitos do consumidor diante disso aí? Bom, no atraso da entrega das chaves do imóvel, o consumidor tem direito a uma indenização, normalmente está prevista no contrato, 10% do valor da obra, mais um valor que simula um aluguel mais ou menos de 1% ao mês. Então, tu imagina, se a pessoa comprou um imóvel de 100 mil reais, vai ter que pagar 1% desse valor ao mês à construtora como multa, né? Essas demandas estão aumentando muito no Judiciário Gaúcho. A gente vê uma escalada, posso dizer para ti com certeza que há 5 anos atrás não existia isso. E hoje é uma coisa que semanalmente está batendo nas portas do nosso escritório, problemas, né, na entrega de obra, né? E é uma coisa que tende a agravar nos próximos anos, porque o mercado, ele fez o lançamento, fez as vendas e agora que está acontecendo as entregas. E tem uma outra coisa muito interessante também nessa área, que é o seguinte: o consumidor que comprou esses imóveis normalmente nunca se dava conta de uma coisa bem simples, que parece para nós, né? Nós que estamos trabalhando no meio, que somos advogados, a gente, pô, mas da correção monetária, ou quem trabalha com o financeiro, que é uma coisa lógica, né? Mas para o consumidor, quando ele ouve a palavra parcela fixa, essa parcela seja uma coisa que vai ser fixa do início ao fim, mas não é. Então, em relação à correção monetária, o consumidor que está vendo a sua parcela subir todo dia e que está chegando a um ponto que diz assim, olha, eu não tenho condições de pagar esse contrato, o que ele deve fazer? Porque se ele for na construtora tentar entregar aquele imóvel, ele vai perder tudo. Mas não é isso aí. Se a construtora fez uma venda errada, se o corretor, inclusive, muitas vezes o corretor embute aquela venda, faz aquela venda forçada, o consumidor tem direito a não só receber de volta tudo o que pagou, mas também receber de volta tudo corrigido, inclusive a taxa de corretagem, porque o corretor, no momento que fez a venda, forçou algo, né? E é exatamente essa força excessiva do corretor em fazer a venda que gera esse prejuízo ao consumidor. Então, a pessoa que está desesperada, está achando, não vou conseguir pagar, e que acha que talvez seja melhor entregar o imóvel, ela pode, primeiro, tentar isso de forma não judicializada, né? Tentar conversar com a consultora, mas se não dela, deve procurar um advogado também, porque, com certeza, tal como na questão do atraso na entrega do imóvel, o judiciário vai dar acolhida a ela. Deputado Gabriel, agradecemos mais uma vez a sua presença no programa, parabéns pelo site e vida longa. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui, um grande abraço para vocês, muito sucesso, deixo um grande abraço também para os telespectadores e obrigado por esse tempo aqui me ouvindo um pouquinho. Um grande abraço. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Vamos falar agora com os empresários responsáveis pelo Clique Direito TI. Estamos aqui com Lucas Bazeto, Rodrigo Silveira e o Guilherme Ferreira. Primeiramente, vamos falar com o Lucas. Lucas, o que é o Clique TI? Bom, em primeiro lugar, boa noite. O Clique TI ele é um anexo do Clique Direito, pois hoje a área de TI é praticamente tudo. Não existe negócio hoje sem a TI. Infelizmente, a gente tem uma carência de profissionais nessa área. E o Clique TI ele vai nascer com serviços tanto para a área jurídica quanto para diversas áreas. E também para buscar esse apoio junto aos profissionais de TI que
Hoje a gente não tem essa informação centralizada, existe muita informação, mas muito espalhada pela web. A ideia do Clique TI é também poder fornecer esse tipo de informação para o pessoal que está começando agora, o pessoal mais jovem, o pessoal técnico, assim, para poder dar esse apoio inicial assim, para o pessoal que está entrando na área agora e também para advogados e todos os demais ramos. Rodrigo Silveira, foi fácil fazer esse material? Como é que funciona? Bom, esse material, primeiramente, boa noite, muito obrigado por poder participar. E esse convite foi do Gabriel Garcia, foi muito prazeroso para nós receber esse convite, nós como empresa poder fazer parte do papel do Clique Direito, que hoje tem mais de 300 mil acessos por mês, e a gente quer aumentar isso, quer dobrar isso até o final do ano. E com isso lançar serviços, né? Serviços para o advogado que precisa, para o advogado que depende de um contador, para um advogado que depende de qualquer tipo de material organizacional do seu escritório. Esses serviços eles vão contemplar uma gama de programas que vão se juntar em componentes. O que acontece? Ele vai comprar um programa, vai adquirir as suas necessidades através de serviço e vai poder trabalhar no seu escritório sem necessitar tanto de outros profissionais e assim corresponder melhor à expectativa dos clientes, mais rapidez e assim por diante, né? A nossa empresa tem mais de 10 anos de atuação no mercado com desenvolvimento de sistemas e agora a gente vem atuar junto do site para poder melhorar ainda mais a informação que ele já tem, divulgar essa informação, que ela fique com um melhor tato para o consumidor final e ele consiga entender cada vez melhor a informação mais fácil, mais simples e o advogado com seus serviços que possam facilitar o seu trabalho no escritório no dia a dia. Tá. Só para a gente entender um pouco, Guilherme Ferreira, então como é que funciona? Tem o Clique Direito, o site. O cara entra no site para ter mais benefícios, vocês fornecem mais benefícios, como é que funciona tecnicamente, mas de uma forma bem sucinta, para que o telespectador entenda? Então, o Clique Direito ele tem uma relação com o site do Clique TI, que é empresarial. Os dois são sobre o mesmo governo e sobre a mesma diretriz, que é a do Gabriel Garcia, e nós temos os mesmos objetivos, que é trazer informações para tanto a área de TI quanto a área jurídica, para poder facilitar a vida dos profissionais e dos cidadãos. O que acontece? O Clique TI ele não fica centralizado dentro do site do Clique Direito. Porém, por exemplo, um profissional da jurisdição, um advogado ou um promotor, um juiz, que se interesse por algum dos softwares do Clique Direito ou do Clique TI, que o Clique TI fabrica, pode, dentro do site do Clique Direito, adquirir esse software, através da loja virtual do Clique Direito. Então, existe um vínculo de relação de produto comercial e empresarial que liga esses dois sites. A principal ideia é que o Clique TI se volte para o mercado de TI, fornecendo primeiramente softwares jurídicos, mas também fornecendo informações para pessoas que querem iniciar nessa área. Lucas, e como é que está a procura? Bom, a procura está mais rápido do que nós imaginávamos. Nós botamos um banner agora no Clique Direito, fornecendo um serviço, e em uma semana deu 1000 acessos já, de pessoas querendo conhecer, quando que vai... pessoas muito interessadas, assim, sabe, para quando é o lançamento, e daí realmente nós não estávamos esperando uma procura tão rápida, assim, o que só reforça ainda mais a nossa ideia inicial, que é essa carência que a gente tem hoje, as pessoas precisam da informação e não... Infelizmente, é muita informação, mas muito distribuída, né? E isso foi uma surpresa bem agradável para nós essa semana. Rodrigo, e as principais demandas, você já tem como mensurar? Olha, a nossa principal demanda hoje no site, que é a expectativa desse programa que nós estamos lançando, aproveitando, entre no site www.cliquedireito.com.br, preenche seus dados, ali é só um nome e e-mail, muito simples, que você vai receber logo uma informação desse primeiro lançamento. É um programa inédito no país, nós vamos ser os primeiros, realmente, pioneiros, nesse software que vai ser via serviço, então não é mais aquele software comprado, é tudo web, para atender exatamente essa demanda que você está nos perguntando. O que está acontecendo? Esse profissional, que é o advogado, ele precisa do programa. Caso a gente entregue o programa para ele, ele vai precisar de um suporte. Esse suporte nós vamos poder dar através da web, de uma forma muito simples, muito resumida, no qual, através de atualizações sem nenhum pagamento, é um serviço contínuo, ele vai poder sempre se esclarecer, ter o software atualizado, o seu material sempre aprimorado e entregar o seu próprio serviço melhor ao seu consumidor, ao cliente dele. Então tá, Guilherme, o cara quer acessar, procura por vocês e está resolvido o problema.
Exatamente. Nesse primeiro software que a gente está lançando, a gente ainda se encontra dentro do vínculo com o Clique Direito. Então, quem quiser procurar algum software jurídico, entre no Clique Direito. Ali nós temos uma loja completa com todo tipo de software. Vendemos petições, vendemos software de cálculo jurídico. Então, ali, por enquanto, é a nossa centralização do que nós vendemos. O que acontece? Nosso intuito é partir para um outro domínio, o Clique TI, e ali você vai ter acesso não só a softwares da jurisdição, mas outras informações. Conversamos então com Lucas Bazeto, Rodrigo Silveira, Guilherme Ferreira, responsáveis pelo Clique TI. Fique aí que já voltamos com mais informações aqui no programa Espaço News RS. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Voltamos com o programa Espaço News RS. Vamos conversar agora com Melina Velho de Aguiar. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Satisfação tê-la mais uma vez aqui no programa. Boa noite, satisfação é minha. Vamos falar um pouquinho sobre desaposentação. Que nome complicado, né, Melina? O que significa isso? É complicadinho, mas é uma matéria, um assunto que é super válido para todos os aposentados tomarem ciência. O que é a desaposentação? É a possibilidade do segurado renunciar ao benefício atual para poder obter um benefício mais vantajoso. Muitas vezes, após a aposentadoria, o segurado acaba trabalhando para obter em função da aposentadoria ser baixa, enfim, para ter uma outra fonte de renda. O que acontece? Depois da aposentadoria, ele não tem mais nenhum direito a benefício nenhum. Então, o que acontece? A desaposentação foi uma tese criada, tá? Que hoje em dia está sendo bem aceita nos tribunais, para que o segurado possa, então, renunciar a esse benefício, incluir o tempo, né? Ele vai ter, consequentemente, um aumento de idade, e além do tempo maior, ele provavelmente vai ter um fator previdenciário menor, o que vai acabar revertendo num benefício mais favorável. Essa tese ela já é aceita no STJ e no TRF da 4ª Região, e só está aguardando o julgamento do STF. Então, é uma tese que hoje em dia está sendo bem procurada lá no escritório pelos aposentados. Por exemplo, então, eu me aposentei com 3 salários mínimos, certo? Aí eu arrumei outro emprego, também contribuindo com 3 salários mínimos. Aí eu entro com essa ação. Isso. E como que faz o cálculo? Como é que é feito isso? Na verdade, a gente vai considerar todo o período contributivo desde julho de 94. Então, vai considerar as contribuições anteriores e todas aquelas que foram vertidas após a aposentadoria. A gente vai fazer um cálculo no escritório. Se for realmente vantajoso entrar com a desaposentação, a gente vai, enfim, entrar com a ação judicial. E na maioria das ações é vantajoso? Sim, na maioria das ações é vantajoso, principalmente quando a pessoa se aposentou proporcionalmente. E aí depois continuou trabalhando e vai conseguir, no futuro, ter essa aposentadoria integral, que certamente vai elevar o valor do benefício. Outra questão também que é muito discutida é em relação a quem tem 2 atividades, 2 trabalhos. E essa pessoa ela é descontada pela Previdência 2 vezes. Isso é legal? Pode acontecer? O que acontece? Para o INSS, ele tem um teto, tá? Um valor máximo para pagamento de benefícios, ou seja, ninguém vai ganhar acima do teto, que hoje está em torno de 3.900 e alguma coisa. Se ninguém vai ganhar acima desse teto, e a pessoa trabalha em 2 atividades concomitantes ao mesmo tempo, e ela já ganha pelo teto em uma atividade, e já recolhe a contribuição pelo teto numa atividade, ela não necessita recolher a contribuição nessa outra atividade. Só que o que acontece? O empregador não faz esse controle, e a pessoa acaba pagando a maior, ou seja, então o que a gente faz? A gente entra com uma ação para ter essa restituição desses valores que foram pagos a maior para a Previdência, tá? Só que, como o empregador não faz esse controle, certamente só vai conseguir essa restituição buscando um advogado e ingressando com uma ação judicial. Não interessa o período que ele trabalhou?
Não, tem que cuidar o prazo prescricional, mas o período não, a atividade tem que ser concomitante, já tem que ter atingido o teto, né? Então tu vai, na verdade, somar as remunerações, se aquela remuneração deu no teto, tu soma a contribuição, o que foi pago a maior, pede a restituição. Ok, recado final aí para os nossos telespectadores. Olha, eu acho que o recado final é que busque seus direitos, né? Eu vejo às vezes muitas pessoas procuram, mas será que se eu entrar com uma desaposentação eu não vou perder a minha aposentadoria? Não, não perde. A gente jamais vai entrar com uma ação que prejudique o nosso cliente ou que prejudique o segurado, enfim, que fique sem esse benefício que tem o caráter alimentar. Então, meu recado é esse. Ok, falamos então com Melina Velho de Aguiar. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. E neste ponto, chegamos ao final de mais uma edição do programa Espaço News RS. Na semana que vem, voltamos com mais informações. Até lá!